e que continue abençoando a sua família todos os dias. Eu gostaria de ler da Bíblia, mas é bom seguir, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A gente sabe que Deus ele nos ama. A gente tem a certeza de que Deus ele nos ama no simples fato do cuidado que Ele tem por cada um de nós, porque a gente sai para trabalhar e a gente volta para nossa casa e aí a gente está em segurança. Todos os seres humanos ele tem essa noção que Deus ele cuida de cada um de nós, de cada um deles. E Deus ele demonstra esse amor e aí ele vai de uma forma mais profunda. Deus ele vai de uma forma mais profunda e aqui Jesus ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando ele diz que Deus amou o mundo, é porque Deus, ele, em algum momento, ele se sacrificou, ele fez alguma coisa a mais. Porque é muito fácil, é muito simples a gente saber que Deus nos ama somente da boca para fora, mas Deus, ele foi mais além. E aí, quando ele diz assim também, amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, e aí a gente não consegue entender. Por que Deus teria que dar o seu Filho para expressar o seu amor? Para salvar a todos nós que somos pecadores. Porque um dia o homem ele pecou. Deus ele criou o homem perfeito, a sua imagem conforme a sua semelhança, e aí então o homem ele veio a desobedecer. Se a gente for no livro de Gênesis, a gente vai ver a história de que Deus ele cria o homem e coloca uma condição para o homem, para que o homem ele não venha transgredir ao mandamento de Deus, para que o homem ele não venha desobedecer a Deus. E ele diz, olha, se você quiser viver aqui, então viva. Se você quiser viver eternamente, viva. Agora não coma daquela árvore. Da mesma forma, Deus ele tem feito nas nossas vidas também. Todos os dias Deus tem dito para cada um de nós para que a gente venha obedecer a palavra dele. Todos os dias, e nós temos o livre-arbítrio e aí temos a escolha. Vamos obedecer a Deus ou não, ou nós não vamos obedecer. E aí a palavra também ela diz que Deus que o homem, que todos pecaram. E aí destituídos, o homem ele estava da presença de Deus, da glória de Deus. Mas Deus ele amor, o amor dele foi tão grande, e a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo o homem tendo pecado, ele sendo justo, ele amando a justiça, mas ele disse assim, eu vou prover um escape para o homem. E aí ele envia Jesus para que pudesse morrer, e esse sacrifício foi necessário, porque o homem, a lei, era obrigado a cumprir a lei, então matava-se um animal. Mas agora vem Jesus, trocar vida por vida, para que não fosse mais necessário fazer o sacrifício humano, de animal, mas sim o sacrifício de um ser perfeito. Da mesma forma que Deus que enviou Adão e o pecado entrou no mundo por um homem, também foi necessário que Deus enviasse Jesus, para que por um homem também viesse a salvação para todos nós. E aí ele diz mais ainda, porque Deus é o mundo, para que todo aquele que nele crê. Então, existe aí uma outra condição, não é para todo mundo, é para quem crê. Tem que crer. Da mesma forma que Jesus, que Deus, ele levantou a serpente no deserto, e o povo, Moisés, ele levantou a serpente, Deus ele pediu para Moisés levantar a serpente no deserto, e o povo tinha que olhar, o povo estava sendo picado por muitas cobras, e então, quando o povo olhava para a serpente, com fé, eles eram curados. Então, da mesma forma somos nós. Se nós olharmos com fé para Jesus, nós seremos curados dessa lepra que tanto vem nos matando e nos afastando do amor de Deus todos os dias. Que é o pecado. E aí, tudo isso aí tem um benefício. Qual é o benefício? Ele diz e outra, mais ainda, que todo aquele que nele crê, e esse crer que ele fala não é simplesmente um crer de eu acredito que Jesus existe, eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não. Esse crer ele vai muito mais além, porque Tiago ele também diz que a fé sem as obras elas são mortas. Então crer vai muito mais do que um simples acreditar em Jesus, é você confiar nele, é você entregar
a sua vida a Ele, literalmente. Literalmente, é confiar e não mais, e agora fazer aquilo que Paulo disse, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diante de todas as atitudes que vamos ter, que venhamos a ter, que possamos pensar primeiramente em Jesus. Porque foi Ele quem morreu na cruz do Calvário para me salvar. E agora vem o quê? Vem a recompensa, é vida eterna, é céu, é gozo, é prazer. Então, para que todo aquele que nele crê. Então, foi necessário que Jesus ele viesse para nos resgatar, porque o homem já estava condenado, porque a palavra de Deus ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu peco, a recompensa pelo meu pecado é a morte. Eu mereço a morte, eu mereço morrer, mas pela misericórdia de Deus, a graça de Deus foi tão grande que ela nos alcançou. E aí Jesus, com o seu sacrifício, ele diz, não, Pai, eu morri por eles. Eu morri por cada um dos irmãos que lá embaixo estão, por cada um desses seres humanos. E aí a gente muitas vezes não consegue entender como é que uma pessoa ela peca tanto, ela passa a vida dela toda pecando, e a gente, mas Deus, como é isso aí? Não é? Como é isso? E ela ainda, como é que ela continua pecando e não morreu? Não, é porque a misericórdia de Deus é grande. Deus ele vai dando chance para cada um dos seres humanos, para cada um de nós, Deus vai dando chance. E a gente tem que observar também, nessa passagem, que Jesus ele não estava falando para qualquer pessoa. Jesus ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre, ele era o líder dos judeus. Veja, essa passagem ela também não serve somente para quem não é cristão, né? Nós temos o costume de usar muito essa passagem para evangelismo, evangelização, mas ela também serve para nós. Porque nós é quem estamos seguindo a Cristo, nós é quem temos que conhecer, nós é quem conhecemos a Jesus. E aí, muitas vezes, em nossa vida, em nosso meio, o que entra? O Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é um livro de regras dos judeus. E os judeus eles seguiam como, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Uma regra de judeus. Não é isso? Então, muitas vezes na nossa vida temos deixado entrar coisas que não têm agradado a Deus. E aí essa passagem é toda falando uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos ele não consegue entender, porque o homem natural ele não entende as coisas de Deus. Então nós temos que viver em espírito. Nós temos que estar em espírito. É importante a gente todos os dias da nossa vida caminharmos na presença de Deus, mas com um coração verdadeiro. Um coração puro, porque a palavra de Deus diz lá em Marcos que Deus procura, está assim, procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, que a gente possa se despir de nós mesmos, deixar de lado o nosso eu, deixar de lado as nossas próprias vontades, deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. E Paulo ele diz ainda, e não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos que estão se perdendo. E quando ele diz, eu quero só enfatizar que nós fomos chamados por Jesus Cristo. Alguém tem dúvida? Nós fomos chamados, mas quando nós fomos chamados por Jesus, nós não fomos chamados para estar em um pedestal. Nós não fomos chamados para estar, somos chamados, temos sim o privilégio de sermos chamados por Jesus Cristo, mas esse privilégio ele não pode se tornar algo que nos impeça de chegar às outras pessoas que estão se perdendo. Esse privilégio ele não pode ser um bloqueio, uma barreira para que eu me ache alguma coisa, não. Esse privilégio que Jesus nos dá é justamente para isso, para que a gente vá, tenha amor por essas pessoas, porque essas pessoas estão se perdendo e a gente muitas vezes estamos dispersos. Estamos dispersos porque quando Jesus ele diz, se o teu olho impede de entrar no céu, é melhor que tu arranque, tu tire, porque é melhor você entrar sem o olho, ou com um olho, ficar sem um olho, mas é melhor que você vá para o céu. Se o seu braço ele lhe tira, ele está lhe impedindo de entrar no céu, é melhor que você arranque-o.
sua perna ou qualquer outra coisa. Então nós temos que entender a gravidade das palavras de Jesus quando ele diz isso, que existem pessoas que estão se perdendo. E Jesus, ele nos chamou para pregar o Evangelho. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, não foi para que a gente viesse a ficar de braços cruzados, não. Foi para que a gente venha ter atitudes, e atitudes verdadeiras, atitudes sinceras, atitudes na qual corresponda naquilo que nós somos ou dizemos que somos. Porque o mundo, hoje ele está se cansando de muitas pessoas dizerem eu sou cristão. Mas no fundo, as suas atitudes como é que estão? Dentro da sua própria casa, como é que estão dentro, na rua, no seu trabalho, no seu colégio, em qualquer outro local que você for, como é que está a sua atitude? Porque a árvore ela vai produzir o seu próprio fruto, ela vai demonstrar qual o seu fruto. Se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando a vocês. Peço desculpa por me alongar demais aí, mas a irmã me deu a oportunidade, acredito que foi de Deus. Então, Deus ele se responsabiliza. Fiquem na paz, Senhor Jesus, porque hoje é dia de festa. Amém. Alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Fique à vontade. Quem quer deixar um versículo? Vou deixar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu não tenho mais nem o que falar, né? O Rafael falou tudo que a gente precisa ouvir, né? É bom, né? A gente se alimentar da palavra do Senhor cada dia, para que a gente venha melhorar, né? E eu louvo ao Senhor pela vida da minha amiga, né? Eu não posso nem falar muito, porque eu estou muito emotiva nesses dias, muita luta, aí eu fico meio amanteigada. Mas quero agradecer, né? Ela tem sido sempre minha companheira, conselheira, né? E me mostra quando eu estou errada, né? Quando eu preciso. Ela sempre está ali em oração por mim, pela minha família, né? Eu não tenho um versículo assim marcado na minha mente, mas eu vou deixar um salmo muito conhecido, mas é um salmo muito bom, né? Que é o Salmo 23, né? Que nunca venha nos faltar, né? Aí às vezes a gente pensa assim, que nunca falte o pão, né? Ou a veste, mas às vezes é necessário que venha a luta também em nossas vidas, que é pra gente se achegar mais aos pés do Senhor, né? Às vezes a gente não entende por que tanta prova, né? Na vida do crente, mas se a gente ficar folgado demais, a gente já é falho. E se a gente ficar muito folgado, pronto. Se Fran ficar muito folgada, só Jesus na causa, né? Então que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Só esse versículo, né? Que não falte bênção, que não falte veste, que não falte o alimento. Mas também as lutas vão vir, né? Mas que o Senhor possa nos ajudar a passar, né? Porque eu estava até falando hoje na igreja com as crianças, falando com a menina lá na hora que a gente foi tomar café, que hoje foi consagração, eu estava dizendo assim, as coisas pra gente refletir, né? Eu fico pensando assim, a gente corre tanto, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente quer manter a casa da gente limpa, que é necessário, né? Quer cuidar de tudo e às vezes a gente passa tanta coisa despercebida, nossos filhos, a igreja, as coisas do Senhor, a palavra, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu poderia ter morrido ali naquele acidente. O tempo é tão curto, tão pouco, né? Porque assim, a vida pode ser longa, mas também pode ser curta. Aí hoje eu fiquei pensando, dizendo lá na igreja, Gugu morreu, estava lá saudável com a família, alegre, trabalhando dentro de casa, caiu, morreu. Então quer dizer, a vida é uma surpresa. A gente tá aqui hoje, amanhã a gente pode não estar, né? Que a gente possa, isso é pra mim, possa desfrutar da nossa família, né? Dos nossos filhos. Às vezes Cecília fica lá, mãe, vem cá os meninos, tem que fazer comida, menina, tem que lavar os pratos. É necessário fazer, mas a gente tem que tirar um tempinho para os nossos filhos, né? E eu preciso muito tirar esse tempo e fico nessas palavras. Amém. Pode falar, minha gente. Pai, é disso que ia falar. Amém. Eu quero dar o versículo Salmo 91, aquele que habita no poder do ato sobre a Amém. 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 versículo contra o Salmo
25 que dia assim, Senhor, alimenta minha alma. Amém. Já é motivo de alegria, né? A gente sabe que aí entra aí o gastrite também, e aquela coisa toda, dor de cabeça, o dente inflamou, aquela menina toda, e o Nicole no hospital, internada 9 dias. Aí eu parando para pensar, eu digo, meu Deus, a gente lá fora não tinha isso, aí agora está tendo na presença do Senhor, mas em momento nenhum eu tive dúvida e nem questionei ele de uma forma de, cadê Jesus? Não, porque eu tenho a fé em Deus que Ele vai prover a minha saúde dela, a da minha família, de todos que estão aqui presentes. E eu vou continuar na minha fé. Emerson falou para mim, na igreja, a gente estava lá atrás, orando, a união de homens foi escolhida, e ele falou para mim, isso é só uma fase. Continue entregando na mão do Senhor, que o mais Ele fará. E tudo, graças a Deus a gente estava correndo bem, ela tomando medicamentos, estou se sentindo bem melhor. Eu também diminui bastante, a gastrite está bem melhor. Eu não fiz o exame ainda, mas vou fazer, vou esperar entrar de DSF para fazer o exame. Mas eu tenho fé em Deus que Ele vai prover a nossa saúde, a saúde de todos aqui. Que nós possamos, de uma certa forma, ser mais grato a Deus, né? Pelo que Ele proporciona a vida de nós. Pedir a Deus para que possa nos segurar em sua presença, na sua caminhada, buscar na sua palavra, né, e agradecer a Deus sempre. Essas são minhas palavras e agradeço a oportunidade. Se o irmão quiser falar, eu estou procurando aqui ainda. Por cada vida que está aqui, cada agradeço do coração mesmo. Não vou citar nomes, porque eu amo muito vocês de coração. Só Deus sabe a felicidade que eu estou aqui. Aí você diz assim, qual foi o maior presente? O presente é minha família, são vocês, né? Eu não podia chamar a igreja toda batista, eu preciso representar uma família, né? Tem a Hortência como minha irmã, em fé. Fran nem fala, aí você chama Fran é de casa já, né? Minha irmã, minha sobrinha,
Paulinho, eu admiro muito esse jeito dele calado assim. Se eu for falar de cada um aqui, vou passar o tempo todo falando, né? Mas de pai não tem que falar, não. Seu Deus, esse jeito dele não me abraça, mas no fundo ele quer um abraço meu, que eu sinto, né? Que eu sinto que ele quer. E eu louvo a Deus pela vez de ser Deus. Esse jeito dele assim, tem um respeito imenso por mim. E eu agradeço a Deus, a Dona Elza também. Toda vez que eu preciso, ela está de mãos para me servir. Vi também, quando eu estou pensando, eita, tô sem tomate, Deus usa lá a irmã e traz um saco de tomate para mim. Né? Eu fico assim bestinha, essa semana tava dando janta, acho que faz um mês, não foi, Nicole? Eu tava dando janta às meninas, tinha acabado, foi o leite, foi o biscoito, alguma coisa assim. Não lembro bem o que tinha acabado. E eu fiquei, já acabou o leite, meu Deus, já é 22. E quando eu menos esperei, chegou, sabe, me mandou o leite e o biscoito. Então assim, eu fiquei feliz, um biscoito, não pode passar sem biscoito. Sim, ele pode sim passar sem biscoito. Mas o cuidado de Deus tem comigo, sabe? Não só comigo, com cada uma que tem aqui, sabe? E eu agradeço pelos meninos, Niquinho, né? Gabriel, Nicole, né? O meu maior presente é que ela se firme no Senhor, ela sabe disso, eu tenho orado por ela, né? Em nome de Jesus, mas ela vai voltar, porque eu creio, em nome de Jesus, né? O meu filho Mateus, eu até te devo, Mateus, de perdão, te peço perdão, porque hoje de manhã, quando eu abri o celular, eita, ninguém mandou mensagem, então ele veio, saiu correndo aqui e falou pra avó dele, porque Mateus, por que tu fez isso? Ele, porque eu vi a senhora triste, e eu falei, mas não precisa, Mateus. E eu, minha mãe tá tão triste lá. Ninguém lembrou dela hoje. Isso às 6 horas da manhã. Eu lembrei, 6 horas da manhã, mas não deu tempo, porque eu tava com Eu meu pai pra mas passar eu com dormindo ainda. Ele, mas eu senti, aí foi. Também. Né? Então eu agradeço a todos mesmo, em nome de Jesus. O meu esposo, né? Fiz uma bênção na minha vida, né? Emerson é sim, mas é sério, gente. cheguei Ele dessa. sabe que ele é pai, é mãe, sabe? Tá ali pra toda a obra. E eu só louvo a Deus mesmo pela vida do meu esposo. E aí amém. Pra não falar mais não, senão eu vou. Salve, irmão, capaz do Senhor. Amém. Eu não achei o versículo, mas eu acho que eu lembro de cabeça, em especial para Carmen. A igreja, mas especial para Carmen. É em Apocalipse. E eis que faço nova todas as coisas. E escreve, porque acontecerá, não é isso? Não. E escreve, porque vai acontecer. Nas minhas palavras, é isso aí. E assim, Carmen, quando chegou aqui e começou a namorar com Emerson, era do mundo, nós éramos do mundo, né? Era bebedice, essas coisas. Carmen chegava e vamos todo mundo, vai, levava a gente. As mulheres, os homens ficam, vamos todo mundo. Aí ela veio e foi um radical aqui, né? Com as meninas. Aí Deus foi a primeira, fora amanhã, né? Mas a primeira da turma que bebia, o primeiro casal a se converter. Aí tá aí hoje a nossa intercessora, né? Orando pela gente. Saiu arrastando de novo, né? Aí saiu Agora pra arrastando igreja. novamente. Você vê o trabalhar do Senhor na vida dessa varoa, né? Porque ela chegou aqui arrasando, mudou, sacudiu todo mundo e depois trouxe todo mundo para a igreja, né? Através da vida dela, através da vida do meu irmão Emerson, como já testemunhei na igreja, foi através do casal que a gente aceitou Jesus, né? E é isso, para que você continue no caminho do Senhor, né? O Senhor te fortaleça, continue essa pessoa brilhante que você é do seu jeitinho. Não quer mais não, quando você não quiser mais, eu quero. Né? Que Deus te abençoe, te ilumine, abençoe tua família, a nossa família, né? Em nome de Jesus. Amém. Deixar um versículo para a tua meditação que se encontra em Números capítulo 6, versículos 24 ao 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. O que foi falado aqui, eu quero dizer para cada um de vocês que não mude a forma de vocês ser, porque diante das dificuldades que o diabo quer é que vocês mudem o caráter de vocês, a postura que vocês têm. Entendeu? Então não mudem. Amém. Seja vocês, Glória a Deus. porque Deus quer vocês assim. Aleluia. Amém? Amém. Chorar.